O Dia dos Pais foi domingo passado, foi comemorado no Brasil todo, né? E nós tivemos vários pais aqui, mas não todos. Talvez nem tenhamos todos hoje aqui. Mas eu senti Deus dirigir que eu concluísse a pregação de semana passada, que foi sobre o Dia dos Pais, e por que não reforçarmos, né? Como o irmão Roberto disse, nunca é demais você repetir a palavra de Deus, porque vai só inculcar mais para que vivamos plenamente. Então, o pai exemplar foi o título da pregação de domingo passado, e dando continuidade e fazendo uma recapitulação também. Mas leiamos juntos o texto que está projetado aqui. Acompanhe também na sua Bíblia, se você preferir, versículos 18 até o 25. Nós vamos fazer a leitura juntos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Esse trecho é comumente usado no Natal, para retratar o nascimento do nosso Salvador. Mas, como falei domingo passado, a palavra de Deus, ela inclui personagens diversos, não só Jesus, que é o centro, mas outros personagens que Deus escolheu para que estivessem na narrativa, na história do nosso Salvador. E eu queria destacar a pessoa de um desses personagens que Deus colocou nessa história. O nome dele é José, marido de Maria, no caso aqui era noivo de Maria, para nós entendermos bem, e o pai adotivo de Jesus Cristo. E estamos numa época da sociedade, irmãos, que modelos se tornam cada vez mais raros, modelos bons. Nós temos exemplos ruins em tudo quanto é área. E nós temos vários modelos ruins para não seguirmos, mas infelizmente é o que mais influencia. E na paternidade também não muda. Quantos pais aprendem por outros que não são pais, ou que são pais que deixam a desejar? E fica faltando modelos. Aí você vai na televisão, vai nos artistas, nos cantores, vai em modelos diversos, procurando alguém para se espelhar, e você não encontra. Mas a palavra de Deus nos deixa exemplos de homens, não perfeitos, mas homens que foram trabalhados por Deus e usados por Deus para ser uma bênção. Então eu gostaria que os irmãos observassem como que esse homem, José, pode ser uma bênção para todos os pais, para todos os homens, os que não são pais ainda, mas que um dia talvez serão, ou biológicos ou adotivos, ou pais que são pais que representam a paternidade na vida de alguém, mesmo que você não é pai, é um tio, ou é um parente, ou dentro da igreja, qualquer homem é um símbolo de paternidade para as crianças. Você acredita nisso? Isso é um fato. Então nós temos muito o que aprender com a vida de José. E logicamente a palavra de Deus se aplica para todos, inclusive para as mulheres. Então você, mulher, pode também aprender muito da vida deste homem. Então nós falamos de algumas características de José. Ele era um homem, de acordo com a palavra de Deus, justo e compassivo. O primeiro versículo que lemos, aliás, o segundo, diz que quando José
ele estava para casar com ela, Maria se achou grávida do Espírito Santo. E o 19 diz: então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Essa palavra justo, irmãos, não é a mesma o mesmo conceito que nós entendemos de justificação pela fé em Cristo, tá? Esse era um termo muito usado no Velho Testamento para se referir a alguém que era temente a Deus, um verdadeiro crente em Deus, alguém que cria em Deus e procurava obedecer a palavra de Deus, mesmo com as limitações que ele tinha, mas ele levava a sério Deus e as coisas de Deus, e a vontade e a palavra de Deus. Esse era um homem que, de acordo com esse texto, era justo, ou podemos compreender como uma palavra reto, um homem reto, que procurava fazer as coisas da forma correta. Diz que quando ele ouviu, ou quando ele soube da gravidez da sua noiva, ele tinha que tomar alguma decisão. Ele podia ou fazer o que a lei do Velho Testamento indicava em casos assim, que na cabeça dele, ele não era o pai, então o pai tinha que estar em outro lugar, então ele não era o pai, então ela adulterou provavelmente, era a única opção aqui na cabeça de José e de qualquer homem. A minha mulher apareceu grávida, não fui eu, quem que é? Algum outro homem. Então Deuteronômio 22, 23 diz: quando houver moça virgem, desposada, ou seja, em compromisso de casamento, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis. E aí continua. Então essa era a prescrição de um caso de adultério. Pessoas já prometidas um para o outro, mas que houve uma infidelidade, então os dois eram pegos e eram mortos. Era a pena da traição, era essa. Então José tinha essa opção. Então, não é meu filho, então Maria, e seja lá quem for, tem que ser apedrejado. Mas José, segundo a palavra de Deus, ele não só era justo, ele também era compassivo, ele não queria infamar a mulher que ele amava. Ele também encontrou na própria lei outra opção. Versículo 1 de Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, mesmo que era noivado, mas era um compromisso já para casamento, ele podia também assumir como se fosse filho dele e ao mesmo tempo abandoná-la, porque achou algo indecente nela. Então haveria um compromisso entre os dois e ele assumiria a culpa deixando ela, e ela seria poupada de morrer apedrejada. Então José olhou para essa opção e ele estava disposto a fazer isso mesmo sem saber quem era o pai. Já pensou nisso, irmãos? Então esse era o caráter de José. E José pensou em deixar secretamente até que um anjo lhe apareceu e revelou, esclareceu tudo o que ele precisava saber, e falando que foi o único caso na história da humanidade em que uma mulher ficou grávida de um pai que era o Espírito Santo. Não era um outro homem, a não ser o próprio Espírito Santo. Ou seja, Deus fez com que Jesus nascesse humanamente de uma mulher, mas ele viesse encarnadamente, né, sendo filho de Deus, viesse pelo Espírito Santo, nascido de uma mulher. E José, então, estava ali noivo de Maria. Ele ouviu isso. E além, então, da qualidade de José de ser um homem justo, que amava, cria em Deus, procurava obedecer a Deus, seguia os preceitos de Deus, até mesmo na própria lei do Velho Testamento, ele era um homem obediente. E aqui eu gostaria de passar rapidamente as ordens que José recebeu. Eu achei interessante que esse homem, nesse pequeno trecho da palavra, narrativas do Evangelho, ele tem 4 ou 5 ordens, na verdade, que ele obedece. A primeira era de não deixar Maria, versículo 20. Pensando nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, ele ouviu essa ordem do anjo, de Deus através do anjo, e no versículo 24, olha o que diz: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ou seja, assumiu um compromisso de casamento com Maria, mesmo sem ser o pai de Jesus.
Então, essa foi a ordem. A segunda ordem foi de nomear Jesus Cristo, porque era papel do pai na cultura judaica de dar um nome para o filho e de tornar esse nome público. Olha o que diz no versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa foi a ordem e José obedeceu. Olha o que diz no versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome por Jesus. E pôs-lhe por nome Jesus. E José, então, sendo noivo, ele manteve a virgindade da sua esposa, porque as profecias indicavam, a ordem de Deus era clara, e José adotou o filho que não era dele, e casou com uma mulher que não podia consumir o casamento, sendo um homem justo, compassivo e obediente. Você acha que é fácil ter uma paternidade assim? Numa época, hoje em dia, em que as pessoas atropelam compromissos, relacionamentos, faz depois avisa, tudo acontece de ponta cabeça, estamos numa fase e focando num homem que fez o contrário, que ele procurava agradar a Deus e fazer o que Deus falava, do jeito de Deus. E quando um anjo veio trazer uma ordem em seu coração e em sua prática, ele disse sim para essa ordem. A gente não vê muito foco em José. Ele não liga de ser o foco, ele não quer ser o foco das atenções. Mas como não observar a qualidade de um homem assim, que está raro hoje em dia? Essas foram as duas ordens. A terceira ordem foi aqui, de fugir para o Egito. Versículo 13. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga. Quando Jesus nasceu, ele não estava mais na estrebaria, ou ali onde os animais comem. Ele já estava numa casa alugada, lá em Belém. E lá, os magos do Oriente vieram da sua longa jornada para visitar Jesus. E diz a palavra de Deus que os magos encontraram ali Maria e Jesus Cristo. O Jesus e Maria, sua mãe. E ofereceram os presentes. E José, então, estava ali, assumida a paternidade e o casamento. Ele teve um outro sonho em que Deus falou: pega a criança. Eu estou parafraseando nas minhas próprios termos aqui. Toma o menino e sua mãe, pega essa criança e foge. Vai para um outro lugar, vai para o Egito. O Egito, irmãos, era a maior potência da época aqui. Então era um lugar de recurso, era um lugar, mas que estava longe do alcance de quem queria causar mal a Jesus. Lembra que Satanás sempre quis acabar com a linhagem do Messias, com a promessa que Deus fez para Abraão. Ele quis exterminar, com a matança dos hebreus, né? Em que Moisés seria aquele que salvaria o povo hebreu da escravidão do Egito. O faraó quis matar os primogênitos e Deus preservou o seu povo através da salvação de Moisés. Agora também Jesus Cristo ia ser morto pelas mãos de um líder, mas José recebeu essa ordem em sonho: pega tua família e foge para o Egito. E Deus preservou através deste homem, irmãos, deste líder, deste homem que foi corajoso o suficiente para fugir. A gente acha que fugir é covardia muitas vezes, né? Muitas vezes mas às vezes é a melhor opção, é a melhor forma, é o melhor jeito. Jesus Cristo e a sua família foram refugiados. Interessante isso, né? A gente ouve muito falar de pessoas se deslocando de um lugar para o outro para salvar a própria pele. Deus escolheu refugiar o nosso Salvador e os pais dele para que nós tivéssemos o que temos hoje. Então José foi escolhido para ser o protetor, o líder desse refúgio, em que José obedeceu essa terceira ordem. A quarta ordem, depois que era a hora de retornar para a terra de Israel, versículo 20: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Interessante observar, José e Maria eram de uma família pobre. Logicamente não lhes faltava o básico,
mas fazer uma viagem internacional não era fácil. E eles saírem dali com uma criança, levando para o Egito. Com que recurso eles puderam viajar? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Deus providenciou através de estrangeiros dinheiro suficiente para eles fazerem uma viagem internacional e ficarem lá protegidos durante o tempo da morte dos inimigos. E depois tinha dinheiro para voltar. Interessante como Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus é dono do ouro e da prata, irmãos. Confiamos em Deus. Então, foi assim que José retornou, obedecendo a essa ordem do anjo, que em sonho novamente ele recebeu. E aqui nós temos um outro sonho e uma outra ordem, uma quinta ordem. Quando José volta, ele voltou para a terra de Israel, para a região dele, mas que lugar especificamente? Olha o versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e ele será chamado Nazaré. Parece que é tudo feito nos trancos e barrancos, na emergência, na correria, mas estava no plano de Deus. E para cumprimento das próprias profecias, José, quando retornou, ele tinha um lugar específico. Ele sentiu que não era hora de ir para o local onde talvez ele almejava, e ele foi para um local mais específico justamente por proteção à sua família, por uma sensação, ou por uma indicação, primeiro do Espírito e também por perceber, por seu instinto protetor, de estar indo para um outro local, e ele foi para Nazaré. Por isso que nós falamos de Jesus nazareno, mas é um lugar de crescimento de Jesus, mas um lugar de naturalidade, onde Jesus nasceu é Belém. Os dois cumprem as profecias, e Deus estava por trás de tudo isso. E José então foi um homem, além de justo, compassivo, obediente. E uma outra característica que eu queria finalizar hoje à noite é a característica do amor que José teve como um pai. O pai deve amar a sua família. É não só esperado, é mandado por Deus que isso aconteça. E o amor de José para com sua família não é um amor abstrato, um amor platônico, um amor que você fica aí escrevendo músicas e mandando textos. É um amor prático, um amor que faz acontecer. E José demonstrou esse amor de 3 formas. Primeiramente, protegendo a sua família. Ele protegeu a sua família quando ele assumiu o casamento. Assumiu o casamento sem consumação física. Olha para você ver, irmãos. No mundo, numa era onde o egoísmo toma conta, onde o eu, o meu prazer, o meu desejo é o que rege os relacionamentos. Eu só vou se eu for feliz, se ele ou ela me fizer feliz. José aqui entrou sabendo que fisicamente ele não seria satisfeito. Dá para entender isso, irmãos? Por obediência e um amor real, um amor sacrificial, José fez isso. Ele assumiu um compromisso sem consumação física e assumiu um compromisso de paternidade sem ser o pai. Uma adoção. E tudo isso respaldado pela palavra de Deus, ou pela voz do próprio Deus. Versículo 24. José, despertado do sono, fez como o anjo lhe ordenara, recebeu a sua mulher. A ideia aqui, irmãos, é que o anjo falou e ele fez. Ele não ficou um tempo de meditação. Deixa para um retiro, ficar lá na montanha orando. Irmãos, ouviu, fez. Assim. Nós aprendemos, quando ensinamos educação familiar, que os pais devem ensinar os filhos que a obediência ela tem que ser imediata, tem que ser interna. E tem que ser, a última coisa que eu esqueci, inteira. Minha esposa não esquece. Imediata é quando você fala para o filho, filho, desliga a televisão e vem almoçar. O filho na hora, desliga e vai. Se ele demora, não, peraí, está terminando, isso já não é obediência. Interna quer dizer que o filho vai desligar e vai com uma atitude boa. O filho não vai desligar e vai pisando duro, jogando, derrubando as coisas. Isso não é obediência. E inteira quer dizer que ele vai
fazer naquela hora exatamente o que o pai e a mãe falaram. Desliga a televisão e vem jantar. Aí o filho vai jantar, mas não desliga a televisão. Isso não é obediência. Tudo isso, irmãos, para retratar que a obediência é para ser algo simples, claro. A ordem foi dada, a ordem deve ser feita, deve ser executada. José recebeu a ordem, José fez na hora. Devemos ensinar isso para os nossos filhos hoje em dia, irmãos, e é tão difícil, porque muitas vezes os pais obedecem aos filhos. E a ordem de Deus não é: pais, obedeçais vossos filhos no Senhor. É isso que a Bíblia fala? O que lemos aqui: filhos, obedecei vossos pais, né? O Senhor. A obediência deve ser ensinada. E José ensinou a obediência à sua família pelo próprio exemplo. José teve outros filhos, além de Jesus. Aliás, biologicamente Jesus não era. Mas a família de José cresceu. José só não teve Jesus, mas depois do nascimento de Jesus, foi uma família comum, uma família típica. Teve outros filhos e filhas. Tanto é que uns deles se tornaram cristãos e foram líderes na igreja. Mas eles aprenderam de um homem a obediência pela vida, pelo exemplo, não só por palavras. E José também, ele protegeu, assumindo a paternidade, dando o nome de Jesus, que era para ser feito pelo pai. Outro exemplo é que José protegeu a família, não só assumindo a paternidade, mas fugindo para o Egito, como acabamos de falar. Imagina uma viagem, a logística, todo o estresse em planejamento, todo o gasto, todos os temores, e ele estava ali para ajudar em tudo, para assumir os erros, tudo que podia dar de errado, estava lá. É assim que um homem deve ser, é isso, irmãos? Deus nos criou homens, não para assumir a ideia de que somos perfeitos, mas homens que vamos tomar a frente. E se alguém tem que sofrer a consequência, vai ser o homem, e não deixar para as costas da mulher. Mas isso tem se tornado raro. José foi diferente. José foi um homem que assumiu e tomou a frente e levou a sua família adiante, ouvindo a ordem de Deus. Interessante que o anjo, ele só avisou Maria que ela daria luz, mas ele avisou José quantas vezes em sonhos? 5 vezes. Não foi para Maria. As coisas que o homem tinha que fazer, era para o homem fazer. Não seria mais fácil dar para Maria a tarefa? Porque ela tem o amor materno, né? O instinto protetor. Mas não, o anjo falou para o homem, que nem era marido e nem era pai. E ele cumpriu tudo, irmãos. Fugiu para o Egito. E ele retornou para Israel. Isso é uma outra forma de proteger. Trouxe a família de volta, assumindo o seu compromisso de obediência. E habitando na Galiléia, ele receou ir para lá, para outras partes. Então ele se preocupou com a integridade física da sua família. Ele habitou em Nazaré. Ele também buscou Jesus. A Bíblia não narra todos os fatos de toda a história de Jesus. Depois da infância de Jesus, quando recebeu o presente dos magos, o próximo evento é quando ele tinha 12 anos de idade. Quando José estava com sua família em Jerusalém, e Jesus Cristo ficou conversando com os mestres na porta, lá no templo, discutindo a palavra de Deus e deixando todo mundo de boca aberta. E naquele tumulto, tanta gente viajando, tantos turistas, a família de José retorna, eles achando que Jesus está bem, está com familiares. Jesus fica, e o que acontece? Eles se dão conta de que Jesus não estava ali. Foi a primeira versão do esqueceram de mim. Foi bíblico isso, né? Esqueceram de mim, né? Só que Jesus sabia, ele estava de propósito, fazendo a vontade do Pai Celestial, falando da palavra de Deus e proclamando a verdade ali, até que os pais biológicos, o pai adotivo e a mãe biológica, deram conta e foram atrás de Jesus, como deveria todo pai fazer, se preocupar e assumir os compromissos e correr atrás e proteger. E versículo 45, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Foi a operação resgate de Jesus. Jesus precisou de resgate. Foram os pais que fizeram. Interessantes esses trocadilhos, né? Mas como isso nos ensina a proteção paterna na vida do nosso Salvador. Uma qualidade que está se tornando rara. Outra qualidade é de provedor. Então, o amor de José foi não só protegendo, mas foi de provendo para a família dele.
Versículo 4, Mateus 2,4 diz: subiu também José da Galileia, cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então Deus providenciou através de José uma viagem longa, árdua, e José era natural de Belém. Então ele, mais que ninguém, tinha conhecidos na cidade, tinha meios, contatos para poder prover para sua família. Tanto é que quando Jesus nasce numa casa, numa estrebaria, eles alugam outro lugar. Provavelmente por contatos que José tinha, por parentesco que ele tinha, sendo da linhagem de Davi, daquela região de Belém. Então José foi chave para a provisão. José foi chave para a provisão porque quando Maria deu à luz, versículo 7, ao seu filho primogênito, o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quem você acha que providenciou esses detalhes? Sendo que só estava José, Maria ali e os animais, a não ser o próprio marido. A Bíblia não fala que ele tinha nenhuma experiência com um parto. Era o primeiro filho, que nem era dele. Talvez alguma experiência com animais, eu não sei. Deus forjou a história de José, irmãos, para que ele aprendesse o que aprendeu, para que tivesse onde tivesse naquele momento, para que preservasse a vida do nosso Salvador, do bebê Jesus, frágil, precisando de um homem, um líder para ajudá-lo. E José foi esse homem que foi provido, que foi provedor do mais básico, nos momentos mais precários. E ele também sustentou a família com sua profissão, o legado dele, provendo para o seu lar. Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Referindo-se a Jesus. As pessoas, os judeus, falavam de Jesus como este. Não é este o filho do carpinteiro? Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro? Então Jesus era tanto filho quanto carpinteiro. Isso nos dá a entender que ele era como o pai era. E a ideia da ideia de carpinteiro não só pode significar que ele era um homem que mexia com madeira, mas um homem que fazia casas. Então ele possivelmente era um construtor, não só com madeira, mas com pedra. Era um homem que fazia acontecer. Interessante isso, né? É uma profissão muito bonita, porque você traz proteção e abrigo, traz conforto para lares e famílias. E agora este homem ensinou o seu filho o ganha-pão para cuidar da sua família. José provavelmente morreu enquanto Jesus Cristo ainda era jovem. E quem cuidou da família? Era o que se esperava de uma família judaica, que o filho mais velho, primogênito, pudesse estar assumindo e ajudando a sua família. Com que profissão? Jesus podia multiplicar os pães sem trabalhar, né? Podemos falar assim? A mãe abrir o armário e está cheio de comida. Ele podia. Mas, pelo que tudo indica, ele fez o que ele aprendeu de um pai trabalhador, um pai que suava a camisa, um pai que dava o melhor do que tinha para cuidar da sua família. Então Jesus, conhecido como carpinteiro, filho de um carpinteiro, esse foi o legado de um homem de valor, um homem que está cada vez mais raro. Além disso, José era amoroso porque ele pastoreava a sua família. Aí nós temos os três P's, né, de qualidades, que demonstram amor, que protege, que provê e que pastoreia. Lucas 2:21, eu vou pedir que alguém leia em voz alta esse texto aqui. O irmão Samuel, pode ler em voz alta? Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que o ventre fosse concebido. José seguia a lei, obedecia os preceitos de Deus para o povo de Deus, Israel, e José ouviu e ele cumpria. Ele não questionava, ele fazia. E ele sabia da função dele como pai. Não precisa abrir lá, mas em Levíticos 12:3 diz: e no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Essa era uma marca, irmãos, física, de que aquela pessoa pertencia ao povo escolhido de Deus, aos descendentes de Abraão. A circuncisão do menino.
que para nós é o equivalente à fimose, né? Mas que ali tinha todo o significado. No 8º dia, então José fez isso, levou o menino para circuncidar, e era nessa cerimônia que era também dado o nome do menino. Você revelava para todo mundo, ó, esse aqui é Jesus. E como que ele deu esse nome? Porque o anjo falou. Então José, irmãos, era um homem justo, compassivo, obediente, um homem amoroso, um homem que mostrou para sua família que Deus tem que ser obedecido. E ele mostrou na prática. Mostrou levando o seu filho, mostrou nomeando o seu filho. Que lindo ver isso. Está cada vez mais raro. Homens que delegam para a esposa a função espiritual. Hoje em dia é mais comum isso, né? Pastor, religião é coisa de mulher. Onde isso está na Bíblia? A minha Bíblia mostra que homens de verdade assumem o papel de homens, maridos e pais, e fazem para honrar a Deus. E Deus nos deixa homens assim, preservados nas Sagradas Escrituras, para ser modelo hoje em dia. É só ler e obedecer. Ah, pastor, o mundo mudou. Com certeza, para pior. Mas Deus é o mesmo. A verdade é a mesma. O modelo é o mesmo. E Jesus é o mesmo. Ele salva pecadores até hoje. E Deus usou um pai amoroso que fez isso. Não é lindo, irmãos? Vermos como um homem, um pai, pode pastorear a sua família, ensinar para sua esposa, para os seus filhos. É assim que se faz. Faça como eu faço. Vamos lá. Ele também apresentou Jesus, Lucas capítulo 2, verso 22. Uma irmã pode ler em voz alta, por favor? Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Bem, havia depois do nascimento, né, um prazo para a purificação da mãe que havia dado à luz. Isso era dentro da lei cerimonial, e eles cumpriram exatamente como foi falado. Cumprindo-se os dias, eles levaram a Jerusalém para o apresentarem. Aqui já é uma outra ocasião em que Jesus seria mostrado publicamente como se fosse uma dedicação ao Senhor. Era o momento de dedicar o menino, o primogênito, falando: o Senhor deu, é do Senhor, não é nosso. Eu lembro que quando os nossos filhos nasceram, todos eles, né? Nós oramos, né, Débora? Nós falamos: Senhor, se o Senhor quiser nos abençoar com um filho ou filha, nós te louvamos por isso. Mas nós sabemos que eles não são nossos. Eles são do Senhor. E dói no coração, mas um dia a gente vai falar tchau para eles. Mas a gente tem que lembrar daquilo que nós falamos quando oramos. Nunca foram nossos. Foram confiados a nós. Então, José sabia disso, ele apresentou ao Senhor, dedicou ao Senhor. E onde está isso na palavra de Deus? Êxodo 13, 12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. E o texto todo completa, não só dos animais, mas dos filhos da sua geração. O que é primeiro é do Senhor. E aqui, irmãos, esse princípio geral, inclusive, vem da ideia de darmos o melhor, darmos as primícias para Deus. Aquilo que nos é precioso, nós devolvermos para Deus. Quem faz isso com o filho, não tem problema contribuindo para a obra de Deus, para a igreja. Porque nada mais precioso do que um filho e uma filha, que exige o fôlego da vida do Criador nos presentear, nós falamos: Senhor, é do Senhor. Então, esse texto nos mostra, irmãos, que José era fiel nos outros aspectos também, por implicação. Porque ele era obediente, ele mostrava pelo exemplo, ele era amoroso, ele cumpriu exatamente a lei, porque ele deixaria outras partes da lei. Então José, ele dava o seu melhor para Deus. E com certeza Jesus Cristo ouviu e aprendeu isso. Ah, pastor, mas Jesus Cristo já não sabia de tudo? Como Deus sabia. Mas a Bíblia fala que ele aprendeu, ele amadureceu. Fisicamente, espiritualmente. Ele crescia espiritualmente, no conhecimento também, na maturidade, humanamente falando. É um mistério, é difícil de entender, irmãos. Bem-vindo, conhecendo a palavra de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Jesus Cristo aprendeu também pelo sofrimento.
E eu creio que no aprendizado de Jesus, ele podia olhar para trás e ver um pai imperfeito aqui na terra, adotivo, mas um pai que era justo, compassivo, obediente e amoroso. E aquilo foi um suporte para a vida dele também. Ele aprendeu o que é cuidar da família, a ponto de que na morte de Jesus na cruz, poucos minutos antes, ele olhou para sua mãe e colocou um irmão em Cristo, porque os outros filhos biológicos não eram salvos na época. Ele pegou um irmão, João, discípulo amado, e falou: eis aí tua mãe. Ou seja, a missão de Jesus não estaria cumprida se ele não tivesse feito aquilo. E ele mostrou para sua mãe o amor que ele tinha por ela. Já pensou isso, irmãos? Um amor incondicional, multiplamente maior do que o que de José. Mas ele aprendeu o espírito de amor com José, de dar o seu melhor, de sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos. E Jesus então falou: eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho. Mas voltando aqui, José então, ele pastoreou ensinando pelo exemplo. E ele também ofereceu uma oferta para purificação. Lucas 2, 24. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Diz a palavra de Deus no Velho Testamento que quem oferecia um par de rolas ou pombinhos eram pessoas que não tinham condições financeiras para dar a oferta. Ah, pastor, mas eles não tinham dinheiro dado pelos magos? Não tinha acontecido ainda. Estou voltando no tempo aqui, tá, irmãos? Aqui Jesus já tinha nascido, tinha sido passado pela circuncisão, pela apresentação, e agora essa oferta pelo nascimento, para a purificação. E o texto que diz lá em Levítico 12, 7, mas se em tua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Isso, irmãos, era uma opção graciosa de Deus para você dar recursos menores. Mas você podia mostrar o mesmo amor e fidelidade com pouco recurso. José era fiel, mesmo não tendo muito. Fiel no pouco, irmãos. E para Deus é a mesma coisa. Jesus sabia disso. Jesus ressaltou isso quando uma vez ele viu uma viúva dando mais do que os outros homens ricos. Ele olhou para aquela mulher jogando ali um pouquinho de dinheiro e falou: ela dá tudo o que ela tem. Ela deu mais do que todo mundo. Porque Jesus também cresceu numa família pobre. Cresceu numa família que tinha dificuldade, mas que a dificuldade não era desculpa para não dar. Eles davam a despeito da dificuldade. Deus sempre dá opções de darmos, mesmo com quase nada, mas de darmos, não de ficarmos desculpados para não darmos, porque há sempre um meio, uma forma que Deus providencia para que venhamos honrá-lo ao dar. José aprendeu e deu, nessa ocasião, o pouco que tinha para honrar a Deus. Depois ele teve bastante dinheiro, com os magos do Oriente dando-lhe oferta. Mas então José fez tudo isso e ele também criou a sua família no temor e obediência a Deus. Tudo isso José estava mostrando lições espirituais para a sua família. Lucas 2,41 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Essa era uma festa religiosa, uma festa de grande significado para o povo hebreu. Era uma festa em que eles lembravam de que Deus ouviu o clamor deles por 40 anos. Senhor, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra. E Deus livrou. E Deus estabeleceu a Páscoa para que eles viessem a honrar a Deus, celebrar. E José, como um bom judeu, levava a sua família e falava: nós vamos honrar ao Deus que nos libertou. E ele ensinou a sua mulher e os seus filhos a fazer isso. Todo ano eles iam. E foi num desses anos que Jesus se perdeu ali, Então, irmãos, você vê que José não aparece muito mais depois desses eventos, mas cada vez que José aparece, é para nos dar um exemplo, para mostrar que você, mesmo não sendo perfeito, você honra a Deus com aquilo que Deus aproveu para você. Se Deus te deu uma ordem, cumpra. Com a ordem, Ele te dá a capacidade de obedecer. Ele não está pedindo nada mais do que Ele já não te capacitou. Obedeça. Pais, sejamos como José.
em Cristo, hoje em dia eu digo, em Cristo, sejamos pais justos, compassivos, obedientes e amorosos. É possível, plenamente possível, plenamente esperado que sejamos em Cristo pais assim. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra, essa mensagem, para mim, seja para todos os pais. E mães, o que você pode fazer? Ore por nós. Nos ajude, mães, sendo paciente, orando por nós, nos relembrando disso aqui e nos dando a oportunidade de demonstrar um amor verdadeiro por maneiras práticas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela vida de José. Este homem que parece que ficou nas sombras, mas que na verdade forjou uma família. Esse homem que foi uma bênção para a vida do nosso Salvador e de Maria, sua mãe, e dos irmãos biológicos de Jesus. Um homem que deixou sua marca, o seu legado. E numa era em que homens podem se tornar cada vez mais ausentes, que nós venhamos a aprender com os poucos, mas ótimos exemplos que a Tua palavra nos preserva. Senhor, ajuda cada um de nós. Mesmo que o Dia dos Pais foi domingo passado, ajuda-nos a sermos pais assim. E sabemos que só em Cristo nós podemos fazer. Perdoa-nos, Pai, cada vez que por negligência, a gente não Te obedece. Por egoísmo, a gente não ama nosso cônjuge e nossos filhos. Por conveniência, a gente delega, a gente prorroga, a gente ignora, Senhor Deus, a Tua verdade, a Tua ordem. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo isso. Tenha misericórdia, ó Pai, de cada um de nós, pais, e ajuda-nos a fazermos para a Tua honra e glória. Se há algum pai aqui ou mãe que não conhece o Salvador Jesus, que veio como bebê, mas que morreu para salvar inclusive seu pai e a sua mãe, que morreu para salvar os seus irmãos, que morreu para salvar a humanidade, que o sangue dele é precioso e suficiente pelo amor que ele tem para o mundo, como demonstração prática de que ele veio e morreu. Que hoje, ó Pai, alguém que não aceitou Jesus se arrependa e creia, de fato, receba de verdade Jesus como Salvador. Oramos que o Senhor abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. De